Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Code Shadow. E hoje nós vamos ver a estrutura de controle switch. Alguns vídeos atrás nós vimos o if-else. A gente vai ver que tem alguns casos que se a gente usar uma outra estrutura, o switch no caso, talvez o código fique um pouco mais fácil de entender, e mais legível e menos propenso a alguns tipos de erro. E acho que um exemplo assim, que a gente poderia fazer de início, seria quando a gente tem, por exemplo, um menu. Vamos supor aqui que a gente tem o nosso programa está dentro de um while. A gente vai ter aqui um inteiro para dizer a opção que a pessoa selecionou. Vamos dizer que está 0 por enquanto. Vou colocar 1. Enfim, enquanto a opção for diferente de 5, por exemplo, a gente vai fazer alguma coisa. E aí, o que a gente poderia fazer aqui dentro? A gente poderia ter um menu mais ou menos assim. Onde tem 1 aqui, somar. Então eu montei esse menu aqui. Vocês podem ver também que eu declarei mais duas variáveis aqui em cima. Uma variável A e uma variável B. E aqui a gente vai ter um menu aqui no nosso programa. Então, o que acontece aqui? A gente tem algumas opções que a gente pode fazer em relação a esse A e B. E a gente vai ler a entrada do usuário. Ele vai digitar uma opção aqui pra gente. E a gente vai tratar essa opção. Se a gente estivesse usando if-else, ia ficar aquela bagunça, If, opção, se ela for igual a 1, aí a pessoa faz algum código aqui dentro. A mesma coisa aqui para baixo. Então a gente teria o else if, Se não, se a opção fosse igual a 2. E isso vai se repetindo aqui para baixo. E vai ficar uma lista grande, vai ficar aquele monte de coisas. Isso a gente já viu, A gente já viu como é que resolve usando esse tipo de estrutura de controle. E como é que a gente pode fazer para escrever de uma forma que seja mais fácil de entender, mais fácil de ler o código e ficar um pouco mais organizado que usar uma cadeia imensa de if-elses, Então, basicamente, a gente pode usar o switch. O switch ele tem esse formato aqui, A gente vai ter a palavra-chave switch. Vai ter uma determinada expressão que resulta no inteiro, que nem escrevi aqui, entre parênteses. A mesma coisa, que se a gente tivesse um if, a gente teria parênteses também, alguma determinada expressão aqui, Uma determinada expressão, e aqui dentro teria algum tipo de código, Só que diferente do switch, aliás, diferente do if, o switch ele pode tratar várias coisas. Então, como é que a gente trata cada coisa? A gente vai usar, por exemplo, a palavra-chave case. Então, dentro do switch case, algum valor x aqui, eu vou fazer alguma coisa. Ou seja, a gente vai ter essa estrutura, palavra-chave case, espaço, um determinado valor aqui, que tem que ser inteiro, lembrando que a expressão ela tem que resultar no valor inteiro, e a gente vai testar valores inteiros. É bom já pegar isso logo de cara. A gente não vai, por exemplo, poder colocar uma string aqui. Eu não vou poder usar string, assim, por exemplo, vou ler, sei lá, o nome de um determinado objeto, de acordo com o nome eu vou tratar aqui embaixo. Não. Você não vai conseguir fazer isso. Aqui a gente não trata string, a gente trata puramente valores inteiros. Então, no caso que a gente tem opção, vocês veem que eu escrevi expressão, mas o nome de uma variável ela é uma expressão que é constituída somente pelo nome da variável. E isso resulta no valor dela. Então, por exemplo, se eu digitei 2 aqui, ele vai passar 2 para o switch. Aí a gente já viu isso, como é que funcionam as variáveis. Então tá, a gente tem aqui case valor x, case valor y e assim por diante. Então, aqui dentro do switch, nós podemos tratar vários valores. A gente pode ver se ele é um valor x, se ele é um valor y e assim por diante. E a gente tem também uma outra palavra-chave chamada default. O que significa o default? Significa tudo que eu não listei. Então, vamos supor aqui, vamos dar um exemplo real aqui. Vamos supor que eu tenha caso 1 e caso 2. Se a gente for ver aqui, seria tipo soma e subtração. Então, aqui dentro a gente estaria fazendo a soma. E aqui no 2 também a gente estaria fazendo a subtração.
Vou colocar como comentário aqui também. Então, assim, a gente estaria fazendo a soma no 1 e a subtração no 2. Né? E o que aconteceria com o default? O default é todo mundo que não seja 1 e 2. Então, se eu deixar nesse caso, do jeito que está aqui, tanto multiplicação, quanto divisão inteira, quanto sair, quanto números que não sejam nesse intervalo, ou seja, se eu digitar negativo, 0 ou maior do que 5, vão todos cair nesse default. Né? E não é o que a gente quer. A gente quer que cada case, né, ele pega aqui e cada um tenha um funcionamento. Né? Case 3, case 4 e o case 5. Beleza. A gente vê que fica relativamente mais fácil aqui para a gente enxergar as coisas. Né? Então, a estrutura básica é essa. Vai ter um switch, alguma coisa aqui dentro, pode ser uma variável, pode ser uma expressão que vai te retornar um valor inteiro. E aqui dentro você vai testar vários valores inteiros. Testar assim, entre aspas, né? Mas você vai listar o que vai acontecer para cada um. E aqui tem um negócio engraçado também. Né? Eu vou mostrar aqui para vocês, só para vocês verem como exatamente funcionam esses... Cada bloco de código desse. Então vamos colocar aqui opção 1. E aí eu vou listar aqui para todos, né? Para vocês não perderem muito tempo. Então beleza, pessoal. Eu listei todas as opções aqui. Só para a gente poder ver como é que exatamente funciona esse switch. A gente vai ver que a gente vai precisar fazer um passo a mais aqui para poder fazer esse switch da forma mais correta nesse caso que a gente está fazendo. Então, se nós viermos aqui no nosso terminal, a gente compila aquele programa e vamos rodar. Ele vai pedir aqui para a gente digitar algum valor. Vamos supor que eu queira a soma. Vocês veem que ele imprime todas e depois a opção inválida. Se eu quiser a subtração, né, ele só imprime a partir da 2 para baixo. Né? Se eu quisesse, por exemplo, a opção 5, sair. Ele mostra a opção 5, mostra a opção inválida e depois ele termina o programa. E aí pode parecer estranho para alguns, né? Pô, como assim, né? O que está acontecendo aqui, né? Então, esse que é o funcionamento do switch. A gente lê uma opção e a gente passou ela para cá. Vocês viram que no primeiro caso eu digitei 1. Né? Ou seja, ele recebeu 1, ou seja, case 1. Ele vai cair aqui. Só que o funcionamento do switch ele é o seguinte. Ele vai para a opção correta e a partir dali ele vai começar a executar de cima para baixo. Então, se eu cair no 1, ele vai executar o 1, vai executar o 2, 3, 4 e assim por diante. Então, o que falta aqui para a gente poder fazer uma opção somente cada vez? A gente vai escrever a palavra-chave break. Então, cada opção dessa, como a gente sabe que elas operam sozinhas, a gente tem que colocar um break. No default não precisa. Ele é a última opção, né? Não tem nada depois dele, você não precisa colocar, né? Pode ter, né, algum linter que você usa, algo do tipo que reclame da falta do break, mas ele não é necessário na última opção. Porque afinal de contas não tem mais nada abaixo dela. Então é isso, se a gente colocar isso aqui, se a gente voltar agora para o terminal, a gente consegue recompilar o programa. Por exemplo, eu quero a soma. Beleza, ele só imprimiu opção 1. Eu quero agora só a multiplicação. Ok, opção 3. Agora eu quero sair. Ok. Né? Então a gente viu que, como a gente precisa que cada opção dessa seja executada separada, a gente vai ter que incluir esse break. Aí pode parecer meio chato, né? Pô, vou ter que colocar break em todo lugar, não sei o que, né? Mas assim, os ganhos de legibilidade nesse caso, eu acho que valem esse esforço, né? E no final das contas, conforme você for usando também, isso aí vai ficando natural. Você já vai escrever, já vai saber que tem que colocar o break. Então, isso é com o uso, né? Outra coisa interessante, né? A gente tinha lá o if. Né? Vamos supor que a gente estivesse usando o if, né? Se a opção fosse 1 e assim por diante, né? O que aconteceria se, sei lá, por algum motivo, sem querer, você foi e trocou um pouco esse nome aqui? Sem querer, você apagou parte dele. Né? E vamos supor que tivesse uma variável chamada OPCA no seu código.
você provavelmente, se você fizesse um erro desse, você não veria a princípio, né? Claro, sim, se você está desenvolvendo profissional e tudo mais, você já deve estar usando um sistema de controle de versão de código, né? Então, provavelmente, na hora que você fosse fazer um commit, você vai olhar, né? Ia ter aquele negócio bizarro ali no meio, você falou, ué, mas eu não fiz isso, né? Você pegaria esse tipo de erro. Mas quem não usa, quem não conhece ainda, às vezes você está na faculdade, você não teve contato ainda com esse tipo de coisa, isso aqui é um erro que você pode fazer. Agora aqui fica muito mais claro, ou seja, você escreveu a opção uma vez só, você não está repetindo a opção em vários lugares, você escreveu uma vez só. Né? E aqui está claro, ou seja, você vai ter um valor numérico aqui, como eu falei para você, isso aqui tem que ser inteiro o valor, e você tem uma coisa a ser feita para cada valor numérico desse. Né? Eu acho isso aqui muito mais claro, porque outra coisa que a gente poderia ter também, mesmo que a gente tivesse else if aqui para sempre, a gente também poderia comparar outras variáveis. Poderia colocar um else if aqui e falar, tipo assim, ah, beleza, nenhuma opção está válida, mas aí, sei lá, se uma variável z aí qualquer, se ela tiver um valor 7. Né? E aí fica confuso, né? Porque você tem uma cadeia de if else que pode comparar um monte de coisa diferente, né? Enquanto que aqui você está comprando uma coisa só. Né? O switch aqui é claro, ele é somente em relativo à opção e para cada valor de opção a gente vai fazer alguma coisa. Enfim, eu acho que vocês entenderam a ideia aqui, né? Eu não vou colocar assim a saída, né, de A mais B para cada um, porque a gente já viu que realmente funciona essa estrutura de código. Né? Assim, uma outra comparação com if else. Né? A gente teria, que nem tá ali, né? Se a opção for 1 e assim por diante. E o que a gente poderia fazer em relação a avisar que o cara digitou errado? Né? A gente estaria fazendo toda aquela progressão, né? Se não, se a opção aqui fosse 2 e assim por diante. E a gente teria um else solto lá embaixo. Né? Se ele caísse nesse else aqui, aí a gente ia falar, né? Sei lá, opção inválida, que nem eu coloquei lá embaixo. E isso aqui pode ser um pouco estranho, né? Quer dizer, pode ser um pouco estranho, não, pode ficar muito longe do seu pensamento. Às vezes você está lendo uma cadeia gigante de fiel, você está falando, tá, beleza, mas será que ele verificou certo aqui a condição de erro e tal? Tudo bem que você pode ir lá pro final, né? Mas aqui com o switch, a gente tem a opção de colocar esse default lá em cima. Né? A ordem do switch aqui não importa. Não importa pra gente. Eu poderia ter um default aqui, né? Lógico que se eu colocar ele para cima, eu vou ter que colocar o break. Né? Senão, quando fosse inválido, ele ia executar a opção 1. Como eu já falei para vocês, né? Ele vai descendo, executando tudo. Então, eu poderia já deixar de cara aqui. Eu vou dar um switch aqui nessa opção. Né? Se for errado, eu vou imprimir isso aqui. Caso não esteja errado, a gente vai vendo aqui, né? Caso for 2, caso for 3, enfim. Né? No caso, essa opção 5 aqui seria, tipo, sei lá, saindo do programa. Né? Que é como a gente definiu aqui, né? A opção 5 é sair. E nesse caso também, eu poderia tirar esse break, né? Vou deixar aqui só por desencargo, né? Mas você não precisaria colocar nesse caso. Algumas ferramentas, alguns compiladores podem encher a paciência, né? Dizendo que tem um case faltando break. Pode dizer que tem um case faltando break, né? Então, nesse caso aí, você teria que colocar de volta. Mas, como é a última opção, ele não é necessário. Então, eu acho que é isso, né? Assim, uma estrutura simples. E agora a gente pode estudar um pouco mais sobre algumas características interessantes. Eu vou apagar esse código aqui, porque ele já não é tão necessário assim, foi mais a título de exemplo, né? Vou deixar só o switch mesmo. Beleza, a gente teria aqui um switch. Vocês veem que o meu autoformatador até jogou o return 0 para o lado, né? O que acontece? O switch, ele, assim como o if, ele também pode só ter um comando. Se ele só tiver um, ele não precisa de chaves. Mas assim, eu não recomendo, né? Porque não faz muito sentido, não. Você colocar, por exemplo, switch 2 e falar case 1 aqui, cout, entrou, sei lá. Né?
Vamos dizer que a gente fez isso aqui, né? Se a gente compilar lá, vocês vão ver que ele não vai imprimir isso, né? Porque afinal a gente colocou 2. Mas se eu colocar 1 aqui... Não, vou mostrar para vocês aqui. Mais fácil. Vamos voltar lá, recompila o programa. Aí vocês veem que ele não mostrou nada, né? Se a gente voltar lá no código, né, a gente vê que case 1, beleza, não mostrou nada. Agora se eu colocar 1 aqui, né, aí nós recompilamos aqui de novo. Vamos executar. Beleza, entrou. É aquela coisa, né? Funciona. Funciona. Mas, para que você vai fazer isso? Eu não vejo sentido nenhum, sinceramente. Né? Um case que só vai... Um switch que só vai funcionar com um caso, eu não preciso de switch. Joga aqui direto. Né? Enfim, né? A menos que você queira fazer... Você pode fazer um if também, né? No caso, assim, só tem só tem uma possibilidade, nesse caso que era muito melhor ter feito um if. Né? Vamos supor que tem aqui um valor determinado x aqui. Era melhor ter feito, né? If x igual a 1. E aí eu colocava aqui esse... E aí eu colocava esse comando no if. Né? Nesse caso aqui é muito mais claro a gente usar um if do que colocar um switch maluco daquele, né? Mas, assim, só para vocês verem que funciona, né? Não é útil, mas funciona. Eu acho que um outro caso aqui que é mais interessante, né? Voltando aqui o switch, seria quando a gente tem, por exemplo... vou criar uma outra variável aqui. Sei lá, um int valor, só para a gente ficar claro aqui, né? Valor igual a 1. Então a gente vai dar um switch aqui no valor. A gente poderia ter vários cases aqui. Vamos supor que tivesse um case para o 0. Né? Caso o valor fosse 0. E tivesse um case aqui para o 1. Né? Tem break entre eles. Case no 1 aqui também tem um breakzinho. A gente ia ter um default aqui. Né? Com alguma coisa aqui, sei lá. A gente pode colocar inválido. Enfim. Não que esse default seja obrigatório, tá? Vocês poderiam ter um switch aqui que tem só case. Fica a critério aí do seu código, se isso faz sentido ou não. O default é interessante porque se cair num valor que você não previu, né, você vai ter pelo menos alguma chance de ver esse erro, né? Talvez colocar em imprimir ou enfim, gerar um arquivo de log, né, colocando esse valor inválido lá. Enfim, pode ser interessante, né? Mas não é obrigatório. O que a gente poderia ter aqui? A gente poderia, por exemplo, vamos supor que nesse case 0, a gente declarasse uma determinada variável aqui. Sei lá, vou criar uma variável, enfim. Não sei, soma. Né? Sei lá, se esse valor aqui fosse 0, eu ia fazer algum determinado tipo de soma aqui dentro. Né? E aqui é engraçado, porque a gente declarou esse soma, ele é válido até o fim do switch. Até o fim do switch esse soma é válido. Então eu poderia ter aqui embaixo usar a soma, né? Se o caso é 1, quer dizer que, sei lá, tipo, já tem algum valor de soma calculado. Vamos dizer que seja isso, né? Então soma vai receber, enfim, Enfim, ele vai vir de algum lugar esse valor aqui, né? Mas eu vou jogar 15 aqui, só pra gente não fazer nada muito complexo, né? Vamos jogar 15, colocar um cout aqui. Só falando, soma. Né, e o valor da soma. Lembrando que esse 15 aqui ele é só um placeholder. Né? Vamos supor que eu chamei uma função e ela retornou esse 15. E aí, se a gente for lá de novo no terminal, a gente recompila aqui, vamos rodar o programa. Né? A soma é 15. Ok. Sim, era o que a gente esperava, né? Que a gente colocou valor 1, né? Ele vai cair aqui, soma é 15, beleza. Só que qual é o problema quando a gente tem um valor inicial, por exemplo? Vamos supor que eu entrei nesse case aqui, e sei lá, soma aqui tem um valor 20, por exemplo. Né? E agora a gente vai tentar recompilar esse mesmo código. Né? Só que agora usando essa variável já contendo uma inicialização.
Então a gente recompila aqui, a gente já vê que ele já dá um erro. Você não pode pular para um case, sendo que tem uma inicialização numa variável que você está usando naquele case. E ele mostra aqui o default também. Os dois casos ele mostra. E por que isso acontece, né? Assim, né? Assim, esse código já é ruim. Né? Já deixando claro para vocês que assim, eu não faria um tipo de código desse, reaproveitando uma variável de outro case. Isso aqui você pode considerar que é a extrema gambiarra mais pura que existe. Né? Apesar do exagero, mas assim, realmente, isso aqui é extremamente gambiarra, propenso a erro e não faz sentido. Né? Não faz sentido mesmo. Você dá uma inicialização aqui na variável, né, que você vai usar aqui dentro, e depois você usar a mesma variável embaixo, né, enfim. Por mais que ela exista dentro do corpo do switch para baixo aqui, isso é extremamente má prática. Né? E você vê ali que ele fala, ó, se você está pulando para o case 1 ou para o default, você está pulando a inicialização. Né? Você vê que já não faz sentido. Não faz sentido. Você está meio que usando uma variável, né, que tem uma inicialização lá que você não fez, né, e aí? Enfim, o compilador não pode saber que isso aqui, na sua cabeça, o que você está entendendo. Então ele vai te avisar que tem uma coisa aí que está errada. Isso aí não pode estar certo. Então para ele já considera como erro. Né? O que a gente poderia fazer aqui para tornar esse código melhor? A gente pode encapsular isso aqui dentro de chaves. Agora está certo, né? Quer dizer, não está certo ainda, mas assim, pelo menos em relação a essa parte aqui está certo, porque como agora a gente colocou chaves, né? Eu não sei se eu já cheguei a comentar isso antes, mas todo lugar que você coloca chaves, você está criando um escopo. Inclusive eu poderia ter outro grupo de chaves aqui dentro, declarar uma outra int soma aqui dentro, e essas duas somas elas são diferentes. Essa soma de fora não é a mesma que dessa daqui de dentro. E esse programa iria compilar tranquilamente. Né? Mas assim, voltando aqui ao assunto, né? A gente teria essa soma, a gente faria alguma coisa aqui com essa soma, né? E beleza. Né? Tá dentro do escopo aqui. Agora a gente tem um caso que usando isso aqui, né? Ou seja, se a gente colocou agora esse escopo, esse código aqui já não vale mais. Né? Porque soma não existe. Essa variável soma ela só está declarada nesse escopo dessa chave. Né? Então, se eu quero usar uma variável aqui chamada soma, eu tenho que chegar aqui e declarar essa nova soma. Né? E novamente, né? Se você está declarando variáveis dentro do switch, coloca chaves, cara. Né? A melhor coisa que você faz, coloca chaves, não usa variável de um escopo em outro, porque senão você vai se enrolar. Né? Vai fazer mal, como eu disse, né? A mais pura das gambiarras. Você vai usar coisa assim que não devia estar fazendo dessa forma, né? Beleza, né? Se a gente fizer isso, tá ok. A gente tem escopos definidos, tá tudo, né, concentrado no mesmo lugar. Né? Agora só de praxe, né? Vamos recompilar nosso código lá. E aí, recompilando aqui, aí vocês veem aqui que a única reclamação que ele faz é porque eu não usei a variável. Se a gente voltar lá no código, beleza, eu declarei soma aqui e não fiz nada com ela. Né? É só um warning comum. Ele gerou o executável. Inclusive eu não rodei para vocês, né? Então só voltando aqui, para vocês verem que ele gerou esse executável. Né? Beleza, ele fala que soma é 15. São algumas peculiaridades aí que a gente viu, né? A gente pode criar um switch que só tem um comando, que sinceramente eu não vejo utilidade nenhuma nisso. Ou a gente pode, né, criar um switch já com corpo, né? Sempre coloque chaves, cara. Ninguém tem de usar switch com um comando só não, porque, enfim, né? Sua legibilidade vai pro lixo. Muito mais fácil, né? Como eu mostrei pra vocês, né? Quando você só tem um comando, é muito mais fácil você... Aliás, um caso de comparação, né? Nesse caso, seria muito melhor você usar um switch, né? Aliás, você usar um if. Mas nesse caso aqui, a gente tem vários, né? Então, switch seria a melhor opção. E lembrando que tem que ser um valor inteiro. Né? E só para alguns, né? Sempre tem alguém que acha casos peculiares, né? Então vamos supor que a gente tivesse, na verdade, não era um valor, a gente tem um caractere. Né? A gente tem um caractere aqui, vamos supor que seja o A. Não, lá, colocar J. Né? Vamos supor que a gente tem um caractere J.
Se vocês lembrarem, né, dos primeiros vídeos, né, que a gente viu sobre valores inteiros e tal, char é um valor inteiro, né? Se vocês lembrarem, esse j ele tem uma representação numérica. Essa representação numérica é o que está contido dentro dessa variável chamada caractere, né? Então, o que a gente poderia fazer aqui, por exemplo? Deixa eu apagar aqui que já tinha. Né? O que a gente poderia fazer aqui? Se o caractere, por exemplo, for A, eu vou fazer alguma coisa aqui. Né? Se o caractere aqui for B, eu vou fazer outra coisa. E assim por diante. Lembra que a gente viu que cases em seguida, né, eles podem, se eu não colocar o break, eles vão ocorrer em seguida. Então, o que seria interessante que a gente poderia fazer aqui? A gente poderia, por exemplo, sei lá, quantidade de vogais. Né? A gente poderia chegar aqui embaixo e falar, ó, se for A, E, I, O e U, né? Aí a gente vai falar que quantidade de vogais, a gente vai incrementar essa quantidade de vogais. Aí dessa forma a gente poderia simplesmente contar a quantidade de vogais, por exemplo. Aí você fala, mas por que eu não vou usar um if aqui nesse caso? Como eu falei, né? Eu acho que até falei no vídeo passado ou repassado, sei lá. Essas letras, elas estão em valores assim sequenciais, né? Então depois do A vem B, depois do B vem C, né? Então se eu fosse fazer um if disso aqui, né, eu ia ter que ver se caractere era A, né? Ou se o caractere era B, aliás, B não, né? E assim por diante, né? Eu ia ter que listar isso aqui 5 vezes para no final colocar que era para fazer essa incremento na quantidade de vogais, né? Então esse código de cima ficaria extremamente grande, né? Vou até colocar aqui. Bom, eu listei aqui todos, né? Só para a gente poder ver. E, né? Se vocês formatarem assim dessa mesma forma, né? Eu até coloquei esses comentários aqui, né? Porque o autoformatador que eu uso ele chama Clang Format, né? E só para ele não ativar a formatação, porque se ele formatar ele joga aqui tudo numa linha só e fica horrível. Mas enfim, a gente vê que é relativamente fácil de ver também, né? A gente consegue bater o olho e ver que ele está vendo vogais aqui, né? Tal, beleza, né? Visualmente você não tem muita diferença entre um e outro. Só que aqui você está fazendo 5 comparações. E, enfim, o código é maior, né? Tá fazendo 5 comparações, encadeando com o, e, enfim. Enquanto que aqui é uma coisa assim, mais simples, né? Você não fica pensando em tantas coisas assim. Você só bate o olho, você sabe que vai fazer um switch no caractere, que com esses valores aqui você vai fazer alguma coisa. Uma determinada coisa só, né? Aqui não, são 5 comparações e tal, enfim. Acho que o exemplo aqui foi meio ruim, né? Mas acho que a gente dá pra enxergar um pouco, né, do uso do switch. E claro, né, nesse caso aqui seria um pouco mais fácil da gente identificar consoantes. Né? Caso, eu quero gerar uma soma de vogais e uma soma de consoantes. Né? Então, nesse caso seria bem mais fácil colocar uma condição aqui no else if para verificar consoantes. Né? Eu acho mais claro, não tem que escrever tanto que nem aqui. Você escreve o valor de condição uma vez só, né? Então, muito menos propenso a erro, né? E isso assim, porque está formatado bonitinho aqui, né? Porque às vezes a pessoa não está nem aí, né? Joga tudo numa linha só aqui. E aí, sem querer, escreve caracteres. E aí teria, sei lá, uma variável aqui, tipo, contendo a quantidade de caracteres, vamos supor, né? Enfim. Isso aqui estaria mais propenso a erro, né? Mas são casos e casos, né? Então é isso, pessoal. Acho que deu pra gente ver aí mais ou menos como é que o switch funciona, né? Alguns casos especiais de uso que podem ser interessantes ou não. A gente viu também uma breve comparação, né, com o if-else. Lembrando que ele só aceita número inteiro. Né? Não adianta querer usar com string ou com outro tipo de coisa. Tem que ser um valor inteiro. E é um recurso novo, né?
Vamos supor que você esteja aí seguindo os vídeos, né? Ou sei lá, você está tendo aula na faculdade e sei lá, esbarrou no meu vídeo aí por algum motivo, né? Não fica desesperado, achar tipo, nossa, mas é esquisito e tal, mas tenta usar, tenta usar. Tenta identificar esses casos assim que você vê que é um caso mais de switch, né? Por exemplo, o caso de um menu. O menu você tem opções numéricas. Cada opção vai ter um determinado tratamento ali. Isso tem muita cara de switch, né? É o exemplo mais básico que eu diria seria o menu, né? Cada opção ali faz alguma coisa, beleza. E aí a gente vai, conforme a gente for progredindo, né? Fazendo mais programas, a gente vai vendo isso. E é isso, né? Eu sei que algumas pessoas aí estão ávidas, né, por conteúdos mais complexos, mas eu realmente não vou conseguir passar enquanto eu não der o básico, né? Porque senão eu ia chegar lá na frente, vou colocar um switch no meio do código, vou usar um operador ternário, vou usar um não sei o que, e a pessoa fica, ué, mas o que é isso? Como é que funciona? Né? Então é bom que já tem esses vídeos de base, porque na hora que eu usar, você vai saber que você pode procurar em algum vídeo passado que eu já falei daquele assunto. Né? A menos que isso fale explicitamente no vídeo, olha, a gente não viu isso ainda, né? Mas, enfim. Então é isso, pessoal. Então até a próxima.